Boa noite, começa agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Just TV. Eu sou Suzana Angeloni e se você quiser interagir no nosso programa é muito fácil. Você coloca o seu nome, a cidade que você está interagindo e faz pergunta hoje para o nosso convidado. Hoje no programa Curtindo São Paulo você vai conferir uma entrevista com Silvio Pires. Ele vai falar de algumas obras, ele é publicitário, super renomeado e vai contar muitas novidades para vocês desse meio, do trabalho dele também, que é um trabalho de sucesso. Boa noite, Silvio. É um prazer recebê-lo aqui no Curtindo São Paulo. Tudo bom? Boa noite, Suzana. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui, viu? Obrigado. E você fez vários trabalhos de poesia. Conta um pouco dessa sua trajetória de sucesso pra gente. Então, a minha carreira, né, literária já começa há algum tempo. Eu comecei com poesia, né, mas nesse tempo já comecei com a preocupação de embalar a poesia. Não apenas uma poesia que ficasse apenas no livro, né? Então, assim, alguns anos atrás eu lancei assim, poesia king size, que era poesia dentro de uma caixa de cigarros, entendeu? Quer dizer, a gente... Deixa eu te ajudar a segurar o microfone, okay. Senão a gente não vai conseguir focalizar direitinho. Pode vir. Então, assim, poesia king size, eram 20 poemas enrolados, né? Intragáveis também, e que você desenrolava os poemas, né? Então, o texto em papel craft, né? Isso já foi em Isso 1981 que você estreou. Já. Então, assim, isso aqui foi uma obra assim, meio que premiada, tal, né? Deu Globo, deu, sabe? Folha São Paulo, Estadão, então era uma você coisa ganhou assim, vários bem prêmios. legal. São 20 poemas enrolados, né? Enrolados e intragáveis também. Intragáveis também. Então, essa aqui foi a primeira coisa que, né, abriu assim as portas que eu nem imaginava que era apenas para lançar. Lancei na agência mesmo, sabe? Uma coisa assim. Você pode dizer para mim? Obrigada. E aí foi assim, depois também teve um outro projeto que você fez. Conta pra gente desse projeto que eu achei tão legal também no vidro. Essa ideia dos potes de vidro com poemas também impressos, né? Esse aqui era H2O, Poesia em Conserva, que era poesia dentro de de um pote de vidro com água, né? E os poemas eram enrolados aqui em palmitinhos, palmitos poéticos, quer dizer, a tinta era vinílica, à prova d'água, né? E o papel não era papel, era um vegetal, era Tercron 2, né? Era um produto assim que a Ródia tinha lançado naquele ano, né? E que eu fui o primeiro cliente a usar esse produto, né? E assim, na época a gente abria o vidrinho e tinha um perfume, né? Uma fragrância, assim. Deixa eu segurar para você mostrar pra gente. Mostrar. Perdão, Silvio. Aqui, ó. Vamos lá. Assim, poesia em conserva. Você abre. Isso aqui é ideal para ler na banheira, no banheiro. Olha, né? Que legal. Então, assim, o vegetal, e com o tempo, né? Na hora que seca, isso aqui vira totalmente leitoso, né? Então, ainda facilita ainda mais a leitura. Fica mais visível, né? Mas é mais visível. Então, eram textos também, assim, de 81, né? Já eram uma literatura mais... Super criativo, né, Silvio? Aí você torna a enrolar, né? Enrolar. E coloca de novo Coloca de novo no vidrinho. Né? Então, são 7 palmitos poéticos, né? São 7 aí, nesse vidrinho. Então, quer dizer, continuava, né? Quer dizer, a história continuava, terminava num palmitinho e continuava no outro. No outro. E, bem, aí eu tinha outros projetos de embalagem, essa coisa toda, né? Porque também já fazia parte do meu meio, né? Quer dizer, eu fazia campanhas, anúncios, ficava pensando, né, em aspecto criativo, essa coisa toda. Então, para mim, isso aqui, a coisa vinha, né? Era uma aliada, quer dizer, o texto com a imagem. Você precisa falar só um pouquinho mais perto. Mais perto, né? Só acho que não vou estar ouvindo direito. Aí, obrigado, Silvio. A terceira obra, eu lancei já, cansei um pouquinho de embalagem, e aí fui para o conteúdo apenas. Aí lancei um livro de poemas, que era assim, 340 páginas por dia, nesse livro, que eu fazia a razão de um poema por dia. Eu me obrigava
a escrever um poema por dia. Nossa, Até isso que era a meta, né? Uma colocar determinação, disciplina, assim. método. Né? Então, assim, esse livro é Orelhas de Van Gogh. Em termos de conteúdo, em termos de poesia, foi o conteúdo assim mais sério, que me deu mais prêmio, que me deu Foi mais mais notoriedade, né? Quer dizer, porque as outras eram apenas brincadeiras, né? Eram criativos, mas esse aqui tinha um conteúdo. Tinha um conteúdo, assim. Então, assim... Mais profundo. Inclusive, o título do livro eu não coloquei na capa, né? A capa era apenas visual, era propósito. Como o livro chamava Orelhas de Van Gogh, então eu respeitei a imagem, quer dizer, o Van Gogh é imagem, então não tem que ter Não tem que ter título, texto, né? Não tem que ter título. O título eu coloquei na parte de dentro do livro, né? Que era Orelhas de Van Gogh, lá dentro. E aí sim, era um poema atrás do outro. Um atrás do outro. Depois, a outra obra que eu lancei, assim, era Poesia Luminosa, que era a poesia que eu veiculava nesses letreiros. Né? Painéis luminosos. Painéis assim, luminosos e tal. Não sei da cidade, São Paulo. Tinha, eram outdoors assim, luminosos. O Estadão tinha muito, a Folha, essa coisa toda. E a única coisa, assim, a criativa, isso eu lancei no Dia da Poesia, que é 13 e 14 de março, não lembro bem agora. E o convite para as emissoras, né, para os jornais, aí o convite foi realmente assim, meio que criativo. Foi bem criativo também. Eu fui no Embu, comprei 25 gaiolinhas, aquelas artesanais e tal. Fui atrás de pombos correios, né, e coloquei a mensagem na perninha deles, colocava dentro da gaiolinha e distribuía na Globo, em vários jornais. Vários revistas. jornais. Então, a mídia vinha espontaneamente. Que era fala, até puxa, fácil, o que será né? que é isso, até né? Fácil, Despertava né? curiosidade. Aí também, eu fui cansando também até de brincadeira. Falei, não, deixa ser um pouquinho mais sério ainda, tal. Aí eu fiquei num projeto 7 anos, escrevendo assim, partindo para o artesanal, né? Não era um Gutenberg, mas era uma ideia de ir contra a maré, ir contra a internet, ir contra, sabe? Eu estava valorizando o aspecto pessoal, entendeu? Então, assim, foram 7 anos que eu passei escrevendo e transcrevendo o livro à mão. Nossa, que trabalho. E nesses 7 anos eu fiz 200 livros e cada um tinha uma capa diferente, uma capa pintada, uma a uma, pintada a óleo, à mão também. Então, assim, foi um livro artesanal do começo ao fim. E, assim, o lançamento foi no MAN, né? Eu expus todas as... Chique, né? Pois é. Eu expus todas as capas, né? Pintadas, essa coisa toda. E esse livro, eu trouxe um... Está aqui. Quer dizer, esse é apenas uma capa, né? Tem, inclusive, esse aqui tá, né? Tem textura, essa coisa toda, né? Lá dentro também tem um nome. Quer dizer, é tudo assim, ó. O nome, deixa eu te ajudar aqui, peraí. Só um minutinho. O livro chama Vampires, né? Noiteário de um crime. Então, assim, antes já tem 2 furinhos feitos à mão. Vampires, que é pintado, né? Também pintado Silvio Pires e tal. Isso aqui com carimbo, entre a meia-noite e a aurora, quando o passado é apenas fraude, do Eliot. Aí no outro, Deus sempre volta ao local do crime. Aí começa uma longa história, um romance escrito, um romance poético, né? Porque é diálogo, é todo diálogo, e assim, é um romance assim escrito à mão. Escrito à mão, olha que trabalho. Tinteiro. Dá para dar um zoom maior, por favor? Vamos ver devagar aqui, Silvio, para a gente mostrar. Tá ok. Isso, vamos lá. Aí. Tá vendo? É tudo escrito à mão, olha que trabalho. Escrito à mão em letra meio que de forma, até para facilitar um pouquinho. Então não tem um livro igual ao outro. Porque às vezes eu errava uma palavra, aí eu reconstruía o diálogo. Né? Então sempre fica uma coisa personalizada. Personalizada. Naquele dia eu falei, puta, não,
essa personagem não falaria Outra isso, coisa. falaria outra coisa. Então, tem pequenas nuances, alguma coisa assim que muda, né? Aí o livro termina também o livro termina com Evan Pires, né? Termina com dois Com furinhos. os dois furinhos também, Dois como se furinhos. fosse uma mordida do Então, esse aqui, E olha que maravilhosa a capa. É. Você pintou à mão também. a mão, eu pensei que onde eu iria ter maior dificuldade, mas foi o trabalho mais prazeroso. Foi Que divertido. eu também, assim, eu comecei com pintura, né? Ah, é? Aí fiquei muito tempo, assim, me dedicando a texto e tal. Então a pintura ficou assim meio No de segundo lado. plano, né? E aqui voltou forte, entendeu? Quer dizer, então eu falei assim, puta, É agora. eu gostei. Foi um Silvio, trabalho chegaram assim, várias prazeroso. mensagens para você. Você me ajuda a responder? Opa, Vamos dar uma olhada? Vamos tentar. A Marília, de São Paulo, perguntou assim: como você se tornou um escritor? Marília, a gente se transforma, quer dizer, a gente acontece, é um diálogo que a gente tem com a gente mesmo e é uma necessidade, é uma terapia que a gente... E Terapia que só passa a gente escrevendo. entendi. Quer dizer, mas eu acho assim, de pessoa para pessoa, a história acho que o pessoal pode mudar, né? Mas a mim é uma necessidade, eu me sentia muito bem Você se sentia realizado. Assim. realizado. Foi a minha terapia. Foi só terapia para... Nossa, muitas mensagens, Silvio. Pô, Olha, bacana, vamos tentar. a Laura de São Paulo perguntou assim: qual o escritor assim favorito seu? Bem, eu tenho vários, né? Eu gosto muito da Clarice Lispector, Fernando Pessoa, nossa, Muitos. não, muitos. Isso. E tem sempre os clássicos, né? Então, O todos. Fernando do ABC perguntou assim: em que horário você prefere escrever? Era sempre à noite, né? Porque eu chegava da agência, jantava tal, quer dizer, assistia algum filmezinho rápido, aí eu lia um pouco, e aí assim, começava a escrever. Isso acontecia lá para as 11h30 da noite e até 1h30, 2h. Isso era quase que diária a coisa. Nossa, puxado, né? Ah, mas eu me sentia, relaxava. Você se sentia Eu, bem. assim, e eu escrevia à mão no caderno, que Nossa. depois, assim, no outro dia, jogava Você no escrevia computador. Hoje já escrevo mais no computador. Já direto já no computador para Já, ganhar tempo. eu falei, puta, já não tenho tanta paciência de ficar passando. Ah, limpo, enfim. Mas assim, era bacana, porque eu sentava numa poltrona, meio que um divã, sabe? Então, eu escrevia, eu transcrevia. Ficava inspirado e a inspiração vinha. Então era muito e- legal. Eu relaxava bem. Isso. O meu cotidiano era assim, né? Entendi. Silvio, olha, mais uma mensagem. Israel de São Paulo perguntou assim: esses livros escritos à mão estão à venda? Não, infelizmente não, Isgaia. Olha, a maior parte estão em casa porque eu não tenho coragem de colocar À venda. à né? venda, né? Porque Uma coisa um é tipo diferente do colecionador outro. também, né? Uma coisa assim. Um é diferente do outro. Então, e cada um tem uma história diferente. O meu filho estava crescendo, estava dormindo. Então, assim, eu deixava muitas vezes sair para pintar, para escrever, né? Então, Se dedicava claro, integralmente. eu dei alguns livros para os amigos, né? Mais próximos, Amigos né? mais próximos, assim. Mas a maior parte estão comigo. Eu não tenho. Não tem essa. Não tenho. O Beto de Itu perguntou assim: ele trabalha só como escritor? Não, Beto, a minha atividade principal é publicidade, né? Eu costumo dizer que é publicidade nos dias úteis, nas horas úteis, né? E escritor nas inúteis, né? Que à noite eu estou em casa. Mas O Bruno de São Paulo perguntou assim: como você se classifica como escritor? eu sou meio assim, acho que sou meio ET, sabe? Eu não me classifico muito. Não sou muito datado também. Sim, claro, o conteúdo que eu tento passar mas assim, procurar existencialismo mesmo, né? Quer dizer, sabe, de como ajudar, quais são as preocupações do ser humano, sabe, são diretrizes, são essas coisas que me preocupam, entendeu? De como a mente da pessoa pode ajudar, mas
não me classifica, eu não consigo me classificar. Entendi. Sabe que eu queria que você contasse um pouco pra gente, Silvio? O lançamento do seu livro, O Descaminho de Santiago. Conta um pouquinho pra gente, mostra para esse lançamento, que aconteceu aqui em São Paulo, né, numa livraria. Esse é o livro, é o Descaminho de Santiago, né? O Descaminho, por que o Descaminho, né? Quer dizer, o Descaminho já é a história de uma garota. E uma garota que tem 30 anos, é uma arquiteta bem sucedida. Ela está trabalhando em Santiago de Compostela, está lá, está tirando fotos para o Museu do Prado, né? E aí acontece uma coisa, ela leva com ela, vai com a irmã e com o noivo. E ela é atraída pela irmã e pelo noivo. E ela, né, claro, ela cai na real, ela se acha que é ingênua, que, sabe? Que ela... que, né, ela quer realmente ficar má. Ela quer deixar de ficar boazinha e se tornar má. Ela quer se tornar um pouquinho má. Até terrivelmente má, até porque ela é muito boazinha, né? E aí ela tem a ideia de fazer o caminho de Santiago ao contrário. Porque ela já está em Santiago. Então ela começa a fazer esse caminho ao contrário. Então, assim, nesse caminho, que para ela é a desconstrução, para ela é reviver, ser um outro tipo de pessoa. Ela quer mudar o jeito dela de ser. O jeito de ser e de ver as coisas. De ver as coisas. Entendeu? E de sentir também. Então, nesse caminho, ela cruza com personagens, claro, às vezes muito estranhos, né? Porque ela está indo e os personagens estão vindo. Então ela se encontra. São encontros que às vezes já, né, são duros, né? Porque e ela também, ela não sabe até hoje, porque ela se encontrou com ela mesma nesse caminho. Ela indo e ela vindo. Então ela não sabe se é alucinação, se é isso, se fazia parte da desconstrução. Da realidade, né, dela. Ou da realidade, né? E ela encontra vários personagens viciados. Vários personagens, viciado, personagem que cheira enxofre. Ela andou uma parte também desse caminho nua também, né? Sim, porque também faz parte desses encontros. Ela também fere e é ferida, né, ao mesmo tempo, né? Ela é estuprada, sabe? Também. Então ela também faz gestos cruéis também, sabe? Ela numa hora ela corta o dedo de uma outra garota, entendeu? Nossa. Entendeu também? Mas foi um pico que ela ficou bem alto, assim, de maldade, assim, dela, né? Porque também ela não tinha, às vezes, muita saída, entendeu? Eram muitos conflitos, assim, né? Que ela vivenciou, enfim. Então, assim, quer dizer, claro, a maior parte ficção, mas, sim, esses casos, personagens, são trazidos de uma forma ou de outra da vida real, né? De pessoas que você conhece, de pessoas que também, né? Passaram por coisas semelhantes, né? Semelhantes, né? E vamos ver mais mensagens aqui. Tá chegando. Bom, Silvio, fala pra gente enquanto isso, dessa história, ela também tem um conflito com Deus também, né? Sim, porque é um diálogo que ela acha que, né, foi meio que traída, né? Que Deus também não foi muito justo com ela, né? Então ela passa a questionar a existência de Deus, essa coisa, né? E numa hora ela acha que Deus, para ser perfeito, teria que ser mulher, né? Sabe? E também tem que sangrar, sabe? Nesses dias, né? Então, assim, é um diálogo, às vezes, muito duro com ela mesma, né? É um monólogo, mas é um diálogo com ela. E, claro, o livro tem muitos diálogos também com outros personagens, mas é sempre ela, na primeira pessoa, que ela é a grande... Ela é o grande centro de tudo daí, sim, né? E é puta... Né? E no final, assim, a irmã dela acaba ficando com o noivo dela ou não?
Isso eu não posso Não pode muito revelar. falar, porque as coisas vão acontecendo. Vão acontecer. Coisas vão acontecendo. Mas é uma pista pra gente. As coisas assim, começam a se desenrolar, né? Acontece alguma coisa assim com a irmã dela e com o noivo também, entendeu? E ela chega a fazer uma maldade maior assim com eles ou não? Eles fazem a Eles própria fazem. maldade com eles também, entendeu? Ela chega no ponto que nem vai precisar fazer. É uma ação e reação. coisa- Eles fizeram e É. vão colher aquilo. É isso. Eles ficam juntos, mas talvez não nessa vida, entendeu? Então, uma coisa uma mais coisa assim. complexa. Né? Agora, ela realmente, ela consegue se renovar. Ela faz o caminho e vira uma outra pessoa. Ela vai mudando, né? Vira outra pessoa. Às vezes melhor, às vezes pior, mas vira uma outra pessoa. E, Silvio, quem quiser conhecer também o seu blog, vamos contar um pouco do seu blog. Sim, tudo. Então, é fácil, é só acessar, marcar Descaminho de Santiago.blogspot, é isso? .com. Blogspot.com. E lá tem todas as informações, tem os livros seus, tem todos esses trabalhos que você fez. Conta também um pouquinho dessa agência que você trabalha em Santo André. Conta um pouco do seu trabalho na agência. Então, nesse blog tem vários links, até para o livro de vampiros, para o Poesia King Size, para os outros trabalhos. E também para um livro também, a Fausta Comédia, que é a versão feminina do Fausto, que está toda a versão no link. No link nesse lá blog. dá para ver, né? Então, assim, você tem acesso a todas. Orelhas de Van O primeiro Gogh. capítulo também tá desse livro, primeiro Esse Caminho de capítulo Santiago. tá Tá lá lá. no Até pra blog sentir também, quem a- quiser A assistir batida. como que é o livro. É Orelhas legal Van você Gogh. acessar e ver. Orelhas Van Gogh, né? O texto Aham. está totalmente lá. Tá lá também. Tá? Que legal, As na íntegra, 340 poesias. E o Vampires está na versão português, inglês e francês. As 3 versões e obra Olha, que completa bacana. também. Então, e Então, algumas qualquer parte do capas. mundo, o pessoal pode ver E algumas outros capas lá. idiomas também. Então, se tiver tempo, tem uns 5 blogs lá, que cada blog. Fala de novo, vamos de novo, para repetir o blog, para quem quiser O navegar. blog é Descaminho de Santiago, tudo junto, .blogspot.com. E é fácil. E da agência que você trabalha, da Octopus, conta um pouco desse trabalho, que você lá é Então, redator, né? Isso, na Octopus, eu sou redator, trabalho lá 2 anos e 3 meses, aliás, 4 meses. Antes eu trabalhei na QG, na pós-propaganda, Macan, na OGV, QG, MPM, Uau. quer dizer, já passei em várias agências, né? grandes, médias, pequenas também. Quer dizer, eu já estou no campo publicitário há vários anos, né? E também tem um blog publicitário que só tem peças minhas criadas também, que lá tem um link. Qual que é o blog? O blog, se É a o mesmo? pessoa... Se a pessoa colocar Silvio Pires, consegue localizar. Isso, Silvio Pires tem vários blogs lá. Inclusive, nesse blog que você deu, tem uns links Tem lá. os links do lado Então tem um direito, log, né? o blog também só para publicidade lá. Olha Todas que as legal. obras, essa coisa assim. Tudo bem fácil para E quem estou no Facebook, né? Quer dizer, as pessoas também no podem... Facebook também está, que legal. sim. Pode te Silvio localizar Pires como ou Silvio Pires Pires. com a, Ou Silvio Pires com um H no final, né? Pires. Tenho 2 Facebooks. Um é tem Silvio 2. Pires, normal, e outro é Silvio Pires com H no final. Pires. Tá. É. E o Osmar de São Paulo perguntou assim, qual foi o trabalho mais difícil que você já fez? O trabalho mais difícil aqui, né? Literário, né? Acho que é a Eu não pergunta. sei, ele não especificou. Bem, se for o literário, o mais difícil realmente foi o Vampiros, que foram essas obras escritas diariamente, transcritas e pintadas, né? E que a ideia era fazer ainda em inglês e francês, entendeu? Mas eu desisti. Na hora que eu lancei em português, eu falei, não dá mais. Eu estava ficando com um calo no dedo. Nossa, Sabe? Não dava muito mais. cansativo, né? Silvio? Muito cansativo. O filho cresceu, eu falei, não. Tá ótimo, tá bom lancei, aqui. expus as obras. Uhum. Agora, mas assim, está traduzido para o inglês e para o francês, quer dizer. É Mas- fácil também, quem é. quiser outras versões. Silvio, eu adorei a sua presença aqui no Curtinho em São Paulo. Pô, bacana. Quem quiser deixar o seu contato para quem estiver assistindo o programa, fica à vontade. Não, apenas o contato é assim. Estou no Facebook, se as pessoas quiserem me conhecer, né, adiciono, né?
Ou tem um e-mail, é Silvio Piresch, com H no final, @folha.com.br. Então, se as pessoas quiserem passar e-mail... Legal, sugestões, né? E vocês foram muito gentis aí, ficar ouvindo. Obrigada. A gente que agradece a sua presença aqui no programa. Sucesso para você. Muito obrigada por ter vindo no Curtindo São Paulo. Eu agradeço a todos os internautas pela interatividade, pelo acesso. E também quem quiser mandar sugestões para o Curtindo São Paulo é muito fácil. Manda para o nosso e-mail, curtindosaopaulo@gmail.com, ou no nosso Twitter, Suzana Angeloni, tudo junto, tá bom? Um super beijo, até sexta-feira que vem. Um grande abraço, até lá.